O critério da felicidade é bastante conveniente de um ponto de vista tecnocrático. Ele parece oferecer um verniz de humanidade à visão desumanizadora da tecnocracia. A felicidade agregada refletiria os sentimentos e as opiniões do povo com exatidão. E assim, não seria preciso perguntar o que as pessoas pensam a respeito de medidas políticas, mas apenas pedir que eles avaliem seu grau de satisfação com a vida, preenchendo um questionário de 5 perguntas, né? Muito conveniente, né? Muito conveniente você se atentar a essa pesquisa, né? Como diz aqui, uma pesquisa rasa, uma pesquisa limitante, reduzida, né? Questionário de 5 perguntas. À medida que as pessoas vão se autodeclarando felizes, por que pensar outras problemáticas, né? Como a desigualdade social e econômica que a gente falou no outro vídeo, né? Aliás, eu queria até voltar um pouquinho, porque em algum momento aqui eu comi um não, né? Eu me perdi aqui. Mas enfim, né? A ideia era que os esforços para reduzir a desigualdade eles deveriam ser eliminados, já que é um esforço, segundo as pesquisas, onde as pessoas são consideradas felizes, um esforço que não teria muito por que existir, né? Como se a desigualdade não precisasse ser combatida, né? Em algum momento aqui, inclusive, se fala sobre sacrificar a economia para diminuir a desigualdade, né? Como se uma coisa dependesse de outra. E a gente vai sendo educado para acreditar nisso, né? Em nome da economia, a gente vai aumentando a desigualdade, a fome, o desemprego, tudo em nome da economia, né? Essa instância aí que vão dizendo como se fosse uma entidade que não é pensada de forma prática, mas a gente sabe que economia é prático, né? Complexo, mas também prático. Prático porque quando falta no nosso bolso, a gente entende muito bem, né? As opiniões, ao contrário das avaliações, são desorganizadas, confusas e difíceis de interpretar. Ainda que, no início de suas considerações sobre a felicidade no mundo, Lyward e O'Donnell tenham enfatizado que a felicidade agregada deveria ser o critério para a boa política e para qualquer democracia, eles também destacaram que a avaliação das pessoas quanto a certas políticas era muitas vezes sem sentido. E assim os dados sobre felicidade seriam mais confiáveis e se caracterizariam como um novo método poderoso para deliberações políticas com base em evidências científicas. Apesar disso, a ideia de tratar as pessoas como dados e não perguntar suas verdadeiras opiniões, sob a premissa de que estas últimas poderiam não fazer sentido, pois parece mais despótica do que democrática, né? Como William Davis já sugeriu, um dos problemas perdi, caramba, parei para olhar para a câmera e perdi. Tá, como William Davis já sugeriu, um dos problemas das abordagens neo-utilitaristas e tecnocráticas é a democracia em si mesma. Talvez o alcance da democracia tenha se estendido demais e para além das fronteiras administráveis, e então conceitos como felicidade, que são propícios à quantificação, capazes de homogeneizar juízos e crenças e evocar a ideia de bem-estar social, cada vez mais inatingível, passaram a ser uma estratégia útil para oferecer migalhas de democracia, mas sem a necessidade de lidar com os resultados caóticos e os desafios políticos que as decisões democráticas reais envolveriam. Aquilo um pouco que eu comentei no vídeo anterior, né? Se procura reduzir a questão, pensar de forma tecnocrática, né? Reduzir a dimensão filosófica, a dimensão psíquica e social de toda essa questão de desigualdade. E se vem com uma ideia, uma migalha de democracia, né? Como diz aqui. Então, assim, se parte da ideia de que
os resultados quantitativos relacionados à satisfação das pessoas em relação às suas vidas, quanto elas se dizem felizes, são suficientes. E não se precisa pensar ou se esforçar para tentar acabar com as desigualdades, né? Como vimos no vídeo anterior também. Se vem aquela ideia de que a desigualdade em si ela seria uma motivadora para a busca da felicidade das pessoas. Aquela ideia, de novo, dos ídolos milionários, de como eles são vistos como exemplos, e até muitas pessoas se identificam com essas pessoas, passando por cima de qualquer possibilidade de consciência de classe. E assim vai se mantendo um sistema desigual, um sistema que causa muito sofrimento psíquico, uma exaltação da capacidade individual de cada um relacionada ao trabalho, né? E assim sigamos, a gente vai seguindo, né, nisso tudo, nessa busca desenfreada por essa tal de felicidade. E você vai vendo aí como os interesses políticos eles vão favorecendo os setores mais ricos da sociedade, os burgueses, não a nós. Mas ainda assim as pesquisas vão dizendo que as pessoas são felizes, né? Apesar da fome, apesar da miséria, apesar do desemprego, apesar da precarização do trabalho, as pessoas ainda são felizes, né? Claro que sim, uma coisa pra gente pensar junto. Nem sempre a ciência está a favor do ser humano, né? Do ser humano, da coletividade, das diversidades, né? Muitas vezes a ciência ela também é instrumento de poder, também é instrumento de alienação, também é instrumento de reforço de ideias que não fazem parte da nossa realidade, né? Só um adendo pra gente pensar essa doideira toda aqui, porque claro que existe aí um sistema neoliberal, uma ideologia neoliberal, de como ela é abraçada pela população, pela massa, e entra em conflito com a ideia de desigualdade, né? Porque aqui muitos economistas da felicidade, cientistas da felicidade, psicólogos positivos, vão ignorando, vão camuflando problemas sociais gravíssimos para continuar investindo nessa ideia individualista de que a felicidade é uma questão moral e até de saúde, né? Muito bem. Hoje a felicidade é sem dúvida um conceito altamente político e, em culturas anglo-saxônicas, é objetivo de reflexão desde pelo menos o advento da modernidade. Tanto economistas da felicidade como psicólogos positivos o reconhecem e admitem que da felicidade resultam consequências políticas e também econômicas. Como Ashley Flyley mostra, quase 40% dos artigos dos psicólogos positivos chegam a conclusões que sugerem intervenções em políticas públicas. O que eles relutam em reconhecer, contudo, é que tanto a pesquisa como a implementação da felicidade podem ter motivações políticas e culturais, isto é, que pode haver uma pauta ideológica e um viés cultural por trás de seu estudo científico e de sua aplicação política, econômica e social. Os pesquisadores tentam escapar de todo questionamento cultural, histórico ou ideológico ao se aferrar à dicotomia ciência/valores. Acabei de falar um pouquinho disso aqui, né? Quais são os valores dessa ciência? Né? Qual ideologia eles estão servindo? Pois é, aqui está dito que eles negam a existência dessa ideologia, negam o viés cultural, negam as motivações políticas, né? Então, assim, não há reflexão a respeito disso e se impõe uma ideia quantitativa e se fala muito sobre os efeitos da felicidade, meio que dizendo, ó, você precisa ser feliz para se dar bem, para estar saudável, para ser considerado uma pessoa boa e de bem, inclusive, né? Pois é. Isso, contudo, está em contraste direto com a relação íntima que ela mantém com as principais suposições individualistas e com as demandas éticas características à ideologia neoliberal, como desenvolveremos no próximo capítulo.
Acabamos aqui o primeiro capítulo, né? E olha só. Eu vou confessar aqui que eu tô... Como posso dizer? Eu acho que eu tô bastante afetado por essas ideias. Bastante... Não é afetado a palavra, me sumiu agora. Enfim, bastante mobilizado por essas ideias aqui, né? Porque a gente tá falando, a gente começou o livro aqui falando sobre aquele filme, né? A Procura da Felicidade, do Will Smith, onde ele interpreta o Christopher Gardner, que é um cara real que existiu. Aquele cara afro-americano que saiu da miséria, se tornou um cara da Bolsa de Valores, onde faz palestra, né? Serve aí de exemplo. A gente falou sobre o Seligman, que inventou, que criou essa psicologia positiva, aquela historinha dele da filhinha, né? Onde ele teve aquele insight, né? A gente foi vendo se aproximando de instituições, do exército, instituições ultraconservadoras e religiosas. A gente viu o fenômeno do coaching sendo capturado, né? Até um momento que o Seligman disse que o coaching precisava de 2 espinhas dorsais, né? Tanto teórica como técnica, se não me engano. Mas enfim, precisava ali ser institucionalizado, né? A psicologia positiva aí cai como uma luva, né? Daí vem a economia da felicidade. Pois é, a gente vai vendo aqui sobre pesquisas, sobre medidores de satisfação das populações dos países, do quanto, a partir dessas pesquisas, onde o nível de satisfação de forma quantitativa, como vemos aqui, através de questionários bastante questionáveis, né? Ficou redundante, mas é isso. Redundante, não sei. Questionários questionáveis, pelo sentido de que como interpretar isso, né? Como mensurar de forma qualitativa. E os dados acabam que justificando uma negação de se olhar para os problemas sociais, para as desigualdades, para tudo isso, né? E eu acho que está evidente aqui há algum tempo é o quanto essa psicologia positiva, essa economia da felicidade, ela favorece essa lógica neoliberal. Neoliberal envolve um sujeito neoliberal debaixo de uma ideologia neoliberal. Eles que tentam negar tanto a ideia de que há uma ideologia por trás da ciência deles, obviamente estão servindo uma ideologia neoliberal, né? Muito complexo, muito complicado. Termina aqui o primeiro capítulo. Estou pensando se continuo essa série ou se dou uma pausa e depois volto. Se eu der uma pausa, provavelmente eu volto, porque tem muita coisa interessante nesse livro, né? O próximo capítulo, para vocês terem uma ideia, esse aqui, reavivar a chama do individualismo. Segundo capítulo. O terceiro capítulo, positividade no trabalho. A quem interessa uma psicologia positiva? Fiquem perguntando isso. E os gratificados à venda nos mercados. A quem interessa uma psicologia positiva? Ser feliz é o novo normal. A quem interessa a psicologia positiva? Então é um livro que nos chama a pensar criticamente, politicamente. Então, não sei se continuo, talvez sim, estou com outras ideias, mas se não continuar, provavelmente eu volto. E só para uma coisa também que eu preciso dizer, alguns vídeos atrás eu falei que os autores do livro eram 2 psicólogos e não é não, viu? Engano meu. Edgar Cabana, sim, ele é graduado e doutor em psicologia pela Universidade de Madrid, chique. E a Eve Lousa, ela é graduada em Sociologia, Comunicação e Literatura e mestre em Literatura pela Universidade de Paris. Então, assim, disse que ambos eram psicólogos e ambos eram americanos. Eu não posso afirmar aqui que eles são americanos, né? Levando em conta aqui a formação deles, né, na Europa. Mas, enfim, né? Só pra marcar aí, tá bom? A gente volta. Não sei se com Rapcracia, mas a gente volta.